dividendo é o oxigênio da carteira do investidor de longo prazo e vamos iniciar falando exatamente sobre esse assunto. Até porque uma empresa anunciou rendimento, está recomprando suas ações e pretende distribuir entre 13,5 a 14 bilhões em dividendos entre 2025 e 2027. Isso dá um pagamento médio anual na casa de 4,6 bilhões. Estamos falando de aproximadamente 10% ao ano. E isso é surreal. A TIM TINC3 se encontra com um pequeno rendimento em aberto, só que eu quero te trazer posteriormente o dividendo projetivo e você irá verificar que nos próximos anos a empresa pode entregar um rendimento acima de 10%, de acordo com a projeção da própria empresa. TINC3, 8 centavos em aberto, vale a pena lembrar que é um anúncio de JCP tributado em 15%. 0,47, além desse dividendo projetivo, eu quero te mostrar o impacto da recompra de ações. Datacom prevista para 17/2, pagamento 22/4 de 2025. O resultado do quarto trimestre de 2024 superou as expectativas, só que eu quero te chamar a atenção para a projeção de dividendos. Entre 2025 e 2027, a TIM pretende distribuir entre 13,5 a 14 bilhões em dividendos, o que representa um pagamento anual médio de 4,6 bilhões. Falando em números, a gente não tem noção do quanto isso representa. Inicialmente, eu quero te trazer esse total. Vamos pegar aqui 14 bilhões de reais e dividir pela quantidade de ações que a empresa possui em circulação. No momento, 2,4 bilhões. Posteriormente, vou te trazer com as recompras. Ao dividir 14 bilhões pela quantidade de ações em circulação, vamos pegar aqui 2, 420, 804, 398 ações. Estamos falando de aproximadamente R$ 5,78 entre 2025 e 2027. Só que agora vamos trazer o preço teto com a média de 4,6 bilhões e dividir pela quantidade de ações em circulação para chegarmos ao nosso preço teto projetivo, 804. 398, estamos falando de R$ 1,90 por ação. Vamos calcular o preço teto projetivo utilizando essa média, preço teto projetivo para 2025. Lançando esses R$ 1,90, estamos falando de um yield projetado de 10,98%. Um excelente yield. E com o mínimo de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 31,67. O que seria esse preço teto? O preço teto é o preço máximo, o preço limite que a gente irá pagar nesse ativo para buscar esse mínimo de 6%, de acordo com o dividendo projetivo 2025. Só que agora vamos subir a régua. Vamos imaginar que você seja mais criterioso, lançando R$ 1,90 por ação e agora yield estimado de 8% e ainda assim temos um preço teto bem interessante de R$ 23,75, isso nos dá uma margem de segurança de 37,2% e isso nos diz que a TINC3 está descontada. Bom resultado, anúncio de rendimento e também recompra de ações. A TINC3 pretende recomprar até 67.210.173 ações. E o quanto isso impacta a renda do investidor de longo prazo? Vou te trazer isso em números. Recompra de ações, aumento o dividendo? Quantidade de ações em circulação. Como eu mostrei anteriormente, no momento 2,4 bilhões. Vamos pegar agora o total de proventos que a empresa entregou. Com o seu resultado em aberto, apresentação do resultado do quarto trimestre de 2024, 10% de yield em 2024, alcançando a maior distribuição de remuneração aos acionistas de todos os tempos. Estamos falando de 3,5 bilhões em 2024. Ao lançar esses 3,5, estamos falando de um valor por ação de R$ 1,44 por ação. E agora vamos analisar esse dividendo de acordo com a recompra em aberto. Simulando que a empresa irá recomprar esse total de 67 milhões, quantidade de ações após a recompra, 2,3. Utilizando esse total de proventos de 2024, caso a empresa recompre esse total e ela vier anunciar novamente 3,5, o valor por ação seria de R$ 1,48. Estamos falando de um aumento de renda de 2,86% com essa recompra. E o nosso segundo rendimento será do Banco Paine. Resultado recorde, anúncio de dividendo e recompra de ações, assim como aconteceu na TIM. Paine 4, 1 centavo por ação, representando o yield de 0,3. Datacom prevista para 19/2, pagamento 28/2 de 2025. E eu quero te chamar a atenção para essa recompra
pois o banco pretende recomprar até 5 milhões de ações nos próximos 18 meses. E como eu mostrei anteriormente na TIM, recompra de ações aumenta o dividendo do investidor de longo prazo. Banco Pine valoriza 13% nos últimos 12 meses. Quando olhamos para múltiplos de valuation, eles estão extremamente descontados. Um PL de 3,78 e um preço sobre valor patrimonial de 0,83. Dividend yield na casa dos 2 dígitos, 10,99%. Para calcular o valor intrínseco do ativo, vamos utilizar aqui duas informações. Primeira, VPA, valor patrimonial por ação, 5,24, e o seu LPA, que é o lucro por ação, e hoje ele está na casa de 1,15. Trazendo o método de Graham no Banco Pine, VPA de 5,24, lançando o LPA, vamos chegar ao valor intrínseco do ativo. Aqui chegaremos ao valor intrínseco do ativo, o quanto ele deveria valer, de acordo com esse método de Graham. 11,64, observamos uma margem de segurança muito satisfatória, de 167,6%. E caso você queira entender um pouco melhor do método de Graham, que a gente traz com pouca frequência aqui no canal, vou deixar passando aqui no card um vídeo que falamos exatamente como se calcula o método de Graham. E agora vamos falar sobre Banco Bradesco, que apresenta uma forte desvalorização. Observem que a empresa saiu da casa dos R$14 para aproximadamente R$10 no momento atual. Se a gente alongar o período, se a gente considerar de 2020 até o momento, a empresa desvaloriza mais de 50%, abrindo uma excelente janela de oportunidade para quem pensa no médio e longo prazo e acredita na reestruturação desse ativo. Observando múltiplos de valuation, estamos nos menores múltiplos da história. Preço sobre lucro de 6,56 e um preço sobre valor patrimonial de 0,67. Se a gente falasse isso lá em 2019, início de 2020, com certeza chamariam a gente de louco. Ver Banco Bradesco abaixo do seu valor patrimonial, na verdade, ver Banco Bradesco com um PVP de 0,67 há 5 anos atrás era inimaginável. Olhando o dividend yield de 9,52, as ações do Banco Bradesco despencaram devido a uma nova recomendação. No último pregão, o ativo passou por uma forte desvalorização. A queda chega após Goldman Sachs cortar a recomendação da ação do Banco Bradesco de compra para a venda, definindo um preço-alvo de 11,40 para a ação final 4. A decisão foi motivada por revisões de estimativas e pela constatação de que o desempenho da ação está abaixo da média, reflexo da lenta recuperação da rentabilidade que permanece inferior à dos concorrentes. E com essa forte correção do último pregão e também dos últimos 5 anos, hoje o banco é negociado com uma margem de segurança bem interessante, de acordo com a média dos últimos 5 anos, preço-teto, método Bazin atualizado 2025. Inicialmente, vamos trazer aqui o preço-teto da ação final 4 com um yield estimado de 6%. Ele fica em R$ 14,15, uma margem de segurança de 32,9%. Já BBDC 4, preço-teto R$ 15,58, margem de segurança de 32,9%. Lembrando que a ação final 4 paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à ação final 3. E vamos trazer rapidamente o Banco do Brasil. PL de 5,5 e um preço sobre valor patrimonial de 0,88. Dividend yield belíssimo de 9,41%. O Banco do Brasil apresenta uma forte valorização. O mercado sempre se antecipa. E o mercado já está de olho no resultado do quarto trimestre de 2024. A data está prevista para o dia 19/2 de 2025. Lembrando que, juntamente com o resultado do quarto trimestre de 2024, será anunciado o último rendimento de 2024 do Banco do Brasil. A data do anúncio será no dia 19/2, juntamente com o resultado, data com 11/3, e o pagamento está previsto para 20/3 de 2025. O mercado sempre se antecipa. Será que teremos aí um ótimo resultado, assim como o Banco Itaú? Mesmo com essa forte valorização, observamos uma pequena margem de segurança. Média dos últimos 5 anos, 1,77, com um yield estimado de 6%. Preço-teto fica em R$ 29,52, uma margem de 6,94. Caso você queira conhecer o preço-teto projetivo 2025 do Banco do Brasil, vou deixar passando aqui no card. E a minha projeção de dividendos para esse último rendimento de 2024 fica na casa de 45 a 76 centavos por ação. Estamos falando de um rendimento que pode flutuar entre 1,6 até mesmo 2,7, com base no payout de 2021 a 2023. E caso você queira conhecer mais a fundo essa projeção, vou deixar passar aqui no card, onde eu trago tudo sobre
o dividendo projetivo para o último rendimento de 2024 do Banco do Brasil. E você, possui alguma dessas empresas na sua carteira? Vale a pena ficar de olho, colocar TIM no radar, até porque a empresa possui um grande potencial de entregar rendimento nos próximos anos. E o Banco Paine segue no mesmo caminho. Bradesco, forte desvalorização, abrindo uma excelente janela de oportunidade para quem pensa a médio e longo prazo, para quem utiliza o binóculos do longo prazo. Para quem está com a lupa do curto prazo, isso pode ser um grande risco. E além disso, o Banco do Brasil, a expectativa, o coração já está batendo mais forte, pois o resultado e o anúncio de dividendo está bem próximo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.